Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine7 aqui no YouTube. Hoje eu trago o top 10 dos resultados mais injustos do Oscar nos anos 60. Lembrando, essa lista aqui leva em consideração as edições de 1960 a 1969. A simpática comédia Confidências à Meia-Noite, estrelada pela Doris Day e pelo Rock Hudson, venceu o Oscar de melhor roteiro original em 1960. Seria uma vitória protocolar, normal, se não fosse a presença de 3 indicados clássicos da história do cinema. Um dos melhores filmes da carreira do Alfred Hitchcock, com uma história beirando a aventura, o delicioso suspense Intriga Internacional era um dos indicados, assim como Os Incompreendidos, um drama baseado nas vivências do François Truffaut e um dos mais belos filmes sobre a adolescência. Por fim, ainda tinha Morangos Silvestres, obra profundamente reflexiva do genial Ingmar Bergman. Por trás de uma vitória aparentemente banal, um resultado injusto. O nono lugar desse top 10 traz um pouquinho de patriotismo, só um pouquinho. Em 1963, o Brasil bateu na trave para conquistar o Oscar de melhor filme em língua não inglesa. Dirigido pelo Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas chegava credenciado por ter vencido a Palma de Ouro do Festival de Cannes no ano anterior. Porém, no meio do caminho, havia Sempre aos Domingos. O drama francês superou o filme brasileiro e levou a estatueta para casa. Sempre aos Domingos ainda apareceu no Oscar de 64, indicado nas categorias de roteiro adaptado e trilha sonora. Em 1965, o Rex Harrison levou o Oscar de melhor ator pelo bom desempenho dele em Minha Bela Dama. Porém, o vencedor deveria ter sido outro. Como não premiar o Peter Sellers pelo desempenho hilário dele em Doutor Fantástico? Fazendo diversos personagens, um completamente diferente do outro, o ator rouba a cena ao encarnar a ironia do texto e a loucura da Guerra Fria, sendo a síntese perfeita do que o Stanley Kubrick queria passar nesse filmaço. Uma outra vitória que não seria nem um pouco absurda nessa mesma categoria era do Peter O'Toole, que estava indicado por Beckett. Como eu cheguei a dizer no vídeo das ganhadoras do Oscar de melhor atriz nos anos 60, criticar Katharine Hepburn é muito difícil. Porém, a vitória dela em 1968 não dá para aceitar. Em Adivinhe Quem Vem para Jantar, ela até tá bem, como a mãe disposta a apoiar a filha em casar com o Sidney Poitier, exalando tolerância e preocupação. Porém, no mesmo ano, disputavam a Anne Bancroft e a inesquecível Mrs. Robinson de A Primeira Noite de um Homem e a Faye Dunaway, também perfeita em Bonnie e Clyde. Qualquer uma das duas que tivesse vencido estava de boa, seria justíssimo. Porém, elas não tinham o peso e o nome de Katharine Hepburn e por isso acabaram perdendo. Essa aqui, quando a gente fala em voz alta, parece até sacanagem, mas vamos lá. O Tony Richardson, de As Aventuras de Tom Jones, superou o Federico Fellini de A Doce Vida e venceu o Oscar de melhor direção. O Richardson até se esforça em emular um ritmo e estilo mais moderno de condução com influências claras da Nouvelle Vague na narrativa. Ele é um dos poucos destaques de Tom Jones, porém não chega aos pés do que faz o Fellini em A Doce Vida, com um registro potente da cultura pop aliada a um tom pessoal, filosófico e existencial sobre aquele universo. O italiano está anos-luz à frente do britânico, só o Oscar que não viu.
Das derrotas de Psicose, eu poderia ter colocado aqui o Hitchcock em melhor direção, mas cá entre nós, as chances dele vencer eram mínimas. Por isso, eu fui para outra categoria, em que a derrota foi para lá de injusta também. Em melhor atriz coadjuvante, a bela Shirley Jones venceu pelo desempenho em Entre Deus e o Pecado. Um bom trabalho, sem dúvida, mas muito longe de chegar aos pés do que a Janet Leigh faz em Psicose, ao criar uma mocinha de moral duvidosa, mas que nos conduz à perfeição até a saída dela de cena, em um momento inesquecível. Curiosamente, essas foram as únicas indicações das carreiras da Janet Leigh e também da Shirley Jones. O Peter O'Toole é a Glenn Close dos homens no Oscar. Concorreu diversas vezes, perdeu todas elas. A derrota mais doída talvez tenha vindo em 1969. Afinal, o ator domina as ações em Um Leão no Inverno. Contando com a parceria luxuosa da Katharine Hepburn, o Peter O'Toole cria uma figura inteligente, impulsiva, ardilosa e sedenta pelo poder, ao interpretar um rei cercado por uma família disposta a tudo pelo trono. Infelizmente, ele perdeu o prêmio para o Cliff Robertson, o futuro avô do Homem-Aranha, pelo desempenho dele em Os Dois Mundos de Charlie. Chegamos ao pódio e a medalha de bronze vai para a vitória da Julie Christie por Darling, no Oscar de Melhor Atriz em 1966. É até compreensível o prêmio para Julie Christie, por ter sido o primeiro trabalho da carreira e segurar uma história difícil que depende totalmente dela para funcionar, fora a ousadia de certas cenas para a época. Por outro lado, como não dar o Oscar para Julie Andrews em A Noviça Rebelde? Não bastasse o carisma natural, ela cria uma figura adorável, exalando felicidade para os personagens na tela e para nós do lado de cá. Para completar, ela canta divinamente bem. Sem dúvida, pesou o fato de, no ano anterior, a Julie Andrews ter vencido o Oscar por Mary Poppins, um papel que os mais implicantes dirão que é até parecido com de A Noviça Rebelde. E daí, dar 2 Oscars consecutivos para uma atriz em início de carreira poderia ser excessivo, e então a academia foi pelo caminho mais fácil e deu o Oscar injustamente, com todo respeito, para Julie Christie. 1968 foi um ano histórico para o Oscar, que começou a sentir a nova Hollywood chegando cada vez mais forte. A violência de Bonnie e Clyde, com seus heróis amorais e divertidos, estava ao lado da sensualidade transgressora de A Primeira Noite de um Homem e da contestação social contra o racismo feito de forma leve, por Adivinhe Quem Vem para Jantar. O Oscar, porém, foi parar nas mãos de No Calor da Noite, que fala sim sobre o racismo, porém de uma maneira mais leve e menos contestadora. O resultado mais injusto do Oscar nos anos 60 vem da cerimônia da última década. Em 1969, Oliver ganhou o Oscar de melhor direção de arte. Parece uma escolha estranha, porém, quando a gente vê quem ele derrotou, é que dá para entender essa história. 2001, Uma Odisseia no Espaço estava entre os indicados na categoria. O design de produção do filme cria uma espetacular concepção espacial extremamente realista, mesmo antes do homem chegar à Lua e de termos uma foto da Terra. Das naves à estação lunar, passando por objetos a serem desenvolvidos anos depois, graças aos avanços da tecnologia, o longa do Stanley Kubrick traz uma ambientação fantástica e que serve de inspiração para filmes espaciais até hoje. Porém, a academia foi para lá de quadradona e mais uma vez premiou os dramas de época com as suas reconstituições brilhantes, mas deixou de lado um dos designs de produção mais visionários da história do cinema.
Fui injusto nessa lista? Deixei algum resultado de fora? Coloca aí nos comentários e a gente vai debatendo nos próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem vídeo novo aqui no canal do Cine7 no YouTube sobre o Oscar. A gente se encontra. Até lá, tchau!